Muito bem, gurizada, virando o jogo, quinta-feira, dia de Copa Libertadores da América para o Internacional, cá estamos, camisa da Marta, essa aqui tá meio sujinha, tem até um bicho aqui, mas 2019 eu escrevi, ano em que o Brasil disputou a Copa do Mundo Feminina, acabou sendo eliminado, mas é uma camisa que eu escrevi Marta, a maior artilheira das Copas, porque foi quando ela bateu esse recorde e ultrapassou o Klose e o Ronaldo e se tornou a maior atleta, jogadora de futebol, a marcar mais gols em uma Copa do Mundo. E eu trouxe ela porque é também emblemática para mim. A Milena está aqui hoje, retornando, né? Para mim é uma satisfação estar te recebendo aqui mais uma vez. E agora com uma sensação... é Olimpíadas, é Brasil, eu acho que eu, pelo menos, não teria como estar tão feliz hoje, nessa semana. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, Eric. Prazer estar aqui novamente. Faz um tempinho já que eu tinha vindo aqui. Até comentou, acho que a gente era miguelista, né? A última vez que eu passei aqui. Eu não, né? Eu nunca fui. Eu nunca fui miguelista. Mas eu era. Mas até a gente comentou em off também como é um complexo, né? Uma energia, essas Olimpíadas, para nós. Pelo menos para mim e para ti, eu tenho certeza que para ti significa um monte também, né? Com certeza. Eu até fiz questão, tô aqui com essa medalha aqui, é handebol, tá? 2019. E com a camisa do Maristão, porque eu e a Milena, que fizemos parte aí do Colégio Marista Medianeira e disputamos essas competições. E a Milena já teve o prazer de quase conquistar um troféu, né? A nível interestadual, o Maristão, e acabou batendo na trave, mas é uma medalha que imagino que deve ter com muito carinho, né? Foi meu primeiro Maristão. Eu era mais novinha, foi em 2015 aqui, ó, futsal feminino juvenil, em 2015. Eu era mais novinha e acabei conseguindo, né? Acabei conseguindo. Mas tinha um baita time, o time era diferenciado. Com certeza, né? Um abraço até para Carol D'Ambros, que não conquistei com ela, né? Claro, logicamente, com o futsal feminino, mas algumas interséries. 4 títulos das interséries. Tem que respeitar. Tem que respeitar que Respeita não é qualquer... a nossa história, né? O Messi não ganhou interséries. Pois bem, eu ganhei interséries. Vamos falar sobre essas Olimpíadas, Milena? Com a camisa da Marta, emblemática, um início, com o pé direito, uma vitória, olha, absolutamente significativa com a Pia. Eu não imaginava um começo tão positivo. E em campo, mais do que isso, toda a história da Marta, da Formiga, 5, 7 Olimpíadas, Jogos Olímpicos... a Pia que chega e já começa a colocar um Brasil jogando da sua maneira. Eu disse isso na quarta-feira e repito, um Brasil jogando com intensidade, com inteligência na recomposição. O que dá para dizer? Eu acho que é um momento que temos que comemorar. Com certeza. O placar foi largo, mas não quer dizer que tenha sido fácil, né? Isso só demonstra mais o mérito da Pia e das jogadoras do Brasil. A questão da Marta e da Formiga, até eu estava olhando a lista de jogadoras e tem jogadoras que às vezes são 2, 3 anos mais velhas do que a gente e eu me coloco no lugar delas, porque com certeza seria um sonho para mim também estar lá. O quão é importante, né? A atleta Formiga que tem seus 40 anos por aí, né? A Marta também, que já é veterana, então poder jogar ao lado delas com certeza significa muito, né? Tá nessa casa aí. São 5 Olimpíadas da Marta, é um currículo que é a maior jogadora da história do futebol feminino. E ela teve 5 Olimpíadas, Atenas, Pequim, Londres, Rio e agora Tóquio. Tu acha que dá para brigar por uma... Olha a zebra, nós tivemos zebra na primeira rodada, os Estados Unidos perdeu, né? Então daqui a pouco, numa dessas, as favoritas perdendo. No feminino, tu acha que dá para brigar ou foi uma vitória atípica da... Não, longe disso. Não. Dá para brigar sim, é um trabalho que vem sendo feito há longos anos, né? Mas respeitar o processo, respeitar os adversários também, mas eu acho que a equipe do Brasil está mais que madura para conseguir disputar lá em cima. O próximo jogo é contra a Holanda, uma equipe difícil. O Brasil sofreu contra a China, a goleira Bárbara no primeiro tempo fez uma belíssima defesa de mão trocada e no segundo tempo até chegou a ter um lance lá que a bola bate na trave e fica meio que pipocando ali dentro da pequena área. Tem que ter sorte também. Eu imagino que o Brasil
olha, dá pra brigar sim. Esses 3 jogos aí, estamos mata-mata já. E na seleção feminina e na masculina também. Concorda, hoje também teve o jogo. O Brasil, nas duas, dá para falar nas duas, porque eu acho que é histórico as duas seleções começarem tão bem, goleando. Então, os dois times muito organizados, até a feminina, eu acho que é pressão assim o jogo inteiro. É bonito de se ver jogar, não tirando os méritos dos meninos também, mas por ser o futebol feminino, assim, eu tenho mais carinho. Eu confesso que hoje eu não assisti, porque o jogo eram às 8, Era às 8. não consegui assistir, mas olhando assim de longe o resultado, tu fazer 4-2 em uma seleção alemã, que todo mundo sempre fala sobre essa reinvenção, e se falou muito isso em 2014, eu lembro muito bem, que se falou sobre essa reinvenção do futebol alemão para disputa de competições a nível de seleção. E a Alemanha, do time principal, ela faz isso, tanto é que se comenta, né? Poxa, o Toni Kroos, 32 anos, está se aposentando. Mas é porque se tem uma cultura na Alemanha de fazer esse respeito a uma geração. Então, esses novos atletas, sub-23 agora que disputam as Olimpíadas, eles têm uma geração que vem sendo trabalhada, assim como tu falou, a seleção feminina, vem sendo trabalhada para chegar no alto nível, e claro, depois da seleção principal alemã. E o Brasil vencendo a Alemanha, fazendo 4-2, reeditando a final lá no Rio em 2016, e ter uma vitória com hat-trick do Richarlison ainda, e o cara pedindo a música Moleque, agora até me fugiu o nome, mas olha, tem que comemorar muito, e o Richarlison muito contestado na Copa América, e tá aí calando a boca de muitos. E pediu a 10 e marcou, né? 3, com certeza representou. Mas a expectativa assim que se cria, até a gente comentou hoje pela manhã também, não tem. O Brasil é ouro, independente de qual seja a modalidade. E o Brasil é o favorito, não só porque ganhou no Rio, mas porque a seleção, a masculina, ela vem para brigar. Espero que, se o Brasil masculino não conseguir, espero que a seleção feminina consiga, para desbancar as tão favoritas, as norte-americanas, e a Holanda, que esteve lá na final em 2019, acabou perdendo, mas todo mundo sempre fala dessa seleção dos Estados Unidos, da Morgan e da melhor jogadora do mundo, a Megan Rapinoe, que não tem o que falar, né? Vamos ficar na torcida. Milena, hoje é dia também de Copa Libertadores da América. Eu quero a tua opinião, já dizendo que estarei torcendo para o Internacional hoje, para enfrentar o Flamengo nas quartas de final. Com certeza quero que o Inter passe. Tem uma diferença técnica, acho que grande aí entre o Inter e o Olímpia, mas o Inter, nesse meio tempo da fase de grupos, mudou de técnico, chegou o Tyson também para ajudar, mas recomeça aquele trabalho, então eu ainda fico insegura por causa disso, porque não se mantém um trabalho no Internacional. Mas a torcida é para que passe, né? Eu sou colorado e vou torcer para que passe sempre. Com certeza. Eu quero muito falar sobre o Internacional, principalmente porque aqui nós éramos miguelistas. Eu confesso que eu não aderi ainda ao aguerrismo, apesar de achá-lo um bom técnico, Miguel Ángel Ramírez. Moleque de seleção, procurem aí, Gabi Fernandes, que também foi quem fez a música que eu e a Milena achamos que vai ser o jingle das Olimpíadas, que é Brasil chegou. Procure aí, acho que o pessoal já ouviu. Procure aí e mais uma vez o Richarlison. Nesse primeiro jogo começamos com o pé direito. Mas vamos ouvir também o que disse lá pelo lado do Internacional, porque o Heitor falou, jogador que vem para assumir posição no lado direito, porque o Saravia vai estar ausente, e ele disse algo que chamou muito a atenção, o jogo mais importante da sua carreira e, com certeza, o jogo mais importante do Internacional na temporada 2021. Bom dia. A gente sabe que a gente está criando, né? Como tu falou, a gente vem criando bastante oportunidade, às vezes por falta de sorte ou por talvez um pecar na finalização, a gente estava deixando a desejar, mas a gente sabe que a gente tem qualidade para fazer os gols, para criar como a gente está criando, e é uma questão de detalhe para a bola entrar. No último jogo a bola entrou e a gente, até para recuperar a confiança, né, de jogar dentro de casa, e
e vejo isso como um ponto positivo. E sobre não tomar gol, acho que a gente vem de uma boa sequência, né? Acho que 3 jogos sem tomar gol, sem ser vazado. Isso é um passo a mais para vir uma vitória, né? Quanto mais se a gente não tomar o gol, mais perto a gente está da vitória e espero que assim seja contra o Olímpia na quinta-feira. Tá aí as palavras do Heitor, e eu concordo com ele, é um jogo importantíssimo. Eu acho que o Internacional teve alguns jogos, Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, jogos importantes também pela Copa do Brasil contra o Vitória, mas esse é o jogo em que o Internacional vai ter que colocar todas as suas forças se quiser ir adiante. E não acho que o Inter vá querer brigar apenas por Campeonato Brasileiro, vai querer brigar pela Libertadores. O que dá para dizer, projetando já esse jogo contra o Olímpia? Eu imagino o Internacional, tirando o Saravia, muito parecido do que foi o último jogo contra o Juventude na Vitória, também lá dentro do Beira-Rio, né? Além disso, da Libertadores ser a competição mais importante, é fundamental que o Inter passe também pela saúde financeira do clube, né? E, de repente, depois, caso passe hoje, depois pega o Flamengo, mas enfim, isso é outra história. Mas, a gente fica assim, porque a gente não... Eu acho que o time vai se repetir, apenas com a novidade do Heitor, o Daniel no gol, que vem muito bem, para mim é titularíssimo, o Aguirre também já disse que isso não vai mudar. Mas eu espero que passe, de repente, um gol do Tyson, e é isso. Para fazer jus ao que o Tyson vem jogando, ele que ficou 3 semanas, né? Ele acabou se lesionando no jogo contra o Atlético Mineiro, ficou 3 semanas e agora está retornando, e como é um jogador que faz com que o Internacional nessa peça ofensiva comece a... É a mecânica do time, né? É bem isso. Assim, eu nem vou entrar na discussão do Marcelo Lomba, eu já o defendi várias vezes, acho que o Marcelo Lomba não vai ficar no Internacional, não tem nem por que discutir agora a titularidade dele, mas não acho que o Daniel seja um goleiro aquém da camisa do Inter, talvez seja uma opção. Para a próxima temporada, eu sei que a Milena tem um pensamento de liberar vários jogadores, não só o Daniel, pega esse sacolão e libera vários jogadores, mas por hora ele está dando conta, eu acho que sim. Não, para mim é titular, tá merecendo ver, eu acho que eu vi no SofaScore que, se não me engano, ele é o primeiro ou segundo goleiro que tem mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, então tenho que discutir. Talvez isso correspondesse um pouco com a fase em que a defesa do Internacional vinha enfrentando, uma fase que foi cruel, que demorou para o Internacional se encontrar, e acho que agora se encontrou. Bruno Mendes muito bem na defesa, logo no mês 8 teremos então o Mercado, que vem para contribuir. Eu acho que pelo menos defensivamente o Internacional melhorou, e o lateral esquerdo, né, o Paulo Vitor, que eu acho que foi uma ótima contratação. Também naquilo que o Internacional gosta de valorizar, que é esse estudo de análises contrariados por alguns, mas que tem contribuído, e o Paulo Vitor está aí para provar isso. A defesa do Inter melhorou sim com o Bruno Mendes, mas, como tu disse, ainda tem um problemão na lateral esquerda. Eu acho que o Moisés é insuficiente e o Paulo Vitor é um jovem, assim como o Léo Borges, que agora foi para o Porto, também era. Acho que a solução não está ali, mas é o que o Inter tem disponível hoje. E o Cuesta, a torcida colorada adora ele, mas eu sou bem crítica a ele também. E acho que na lateral direita, acho que é a melhor posição da zaga. Talvez o goleiro também. Heitor e Saravia, para mim, os dois brigam ali pela titularidade. Pois é, porque o Moisés, ele retorna agora e tem a preferência do técnico Diego Aguirre, porque eu, pelo menos, entendo e compreendo isso, que o Diego Aguirre é um técnico que, por algumas vezes, inclusive, joga com quatro jogadores com o perfil de zagueiros, ou, por que não, zagueiros, né? Com 4 zagueiros fazendo uma linha de 4, ele já o fez, colocando zagueiros, jogando pela direita, pela esquerda. Então, por isso que ele deve ter essa prioridade para o Moisés, que é um jogador que, com certeza, dá encorpa fisicamente a lateral esquerda do Inter. Mas no meu time, joga o Paulo Vitor. A maior dúvida em relação Thiago Galhardo e Yuri Alberto, que se tinha um comentário que... Isso visto os treinos do CT Parque Gigante nessa última semana, que talvez o Galhardo pudesse retomar essa posição, com o Yuri Alberto não saindo do time, mas caindo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, possivelmente pelo lado direito. O que tu acha dessa formação do Inter para hoje? Eu não gosto do Yuri jogando pelas pontas, talvez uma formação com os 2 atacantes, ali, os 2 mais centralizados. Também não gosto do companheiro dele, que é o Patrick, que não está numa boa fase.
Mas se fosse para escalar só um, hoje eu acho que eu colocaria o Thiago Galhardo em virtude de que o Yuri não está numa boa fase, parece que está inseguro, até ser boatos de problemas particulares, mas acho que eu iria de Thiago Galhardo hoje. Iria no Thiago Galhardo? Iria de Thiago Galhardo. Eu sou Yuri Alberto. Com uma perna a menos, eu sou Yuri Alberto. Outra discussão que acabou sendo gerada, e tu tocou muito bem nela, porque o presidente Alessandro Barcelos concedeu nessa semana entrevista a uma rádio da capital, falando em relação a essa venda de jogadores, que eu por muitas vezes fui muito crítico, mas eu estou tentando ter um pouco de sensibilidade com esse senhor, que no meu entendimento faz uma gestão incompetente, mas não por querer ou desejar o mal do Internacional, mas porque as ideias dele acabaram, por vezes, fracassando, e é uma pena, mas longe de achar que ele tenha alguma ideia de prejudicar o Internacional, né? Ele tem tentado, eles têm se esforçado, mas lógico que incompetente para mim, pelo menos nesse primeiro momento, né? E tem vendido jogador, vendeu o Bruno Prachedes, vendeu o Pego, e vendeu também essa informação que ele passou, agora, né, um dirigente, o mandatário do clube, de que o Vinícius Tobias, uma das joias do Internacional, e o Inter que valoriza tanto essas crias do celeiro de ases, e o Vinícius Tobias, que todo mundo, que pelo menos tem um mínimo entendimento desse jogador, que é um lateral, que ia ter um futuro muito promissor, que poderia chegar, né, ao time profissional do Inter, e não só isso, ser vendido, e que já está sendo liberado. Em razão disso, o Alessandro Barcelos disse que o Inter tem que colocar a casa em dia. Infelizmente é verdade, né? Como eu queria que o Inter mantesse os jogadores da base, mas o Inter, um clube de fora chega e oferece uma proposta de 30, 40 milhões, hoje o Inter não tem como dizer não. O Grêmio, por exemplo, consegue estimar o preço de cada jogador. Por exemplo, segurou o Everton Cebolinha há muito tempo, segurou o PP até esses dias, para esperar o valor que o Grêmio gostaria de receber. O Inter não tem esse luxo. O Inter, o que chegar, que for suficiente para o jogador, ou para manter as contas do clube em dia, infelizmente tem que descartar até não botar a saúde do clube em dia, né? Essa é a prioridade. Com certeza. Um ano tão complicado. É bom lembrar que ano passado foi um ano em que todos os clubes enfrentaram muitas dificuldades por conta da pandemia, e para o Internacional e para o Grêmio não foi diferente. Então tem muito, acho que, desse reflexo. Mas é um ano que tem que começar a colocar as coisas no lugar, e espero que essa incompetência que eu falei, ela possa ser superada, não só pelo senhor Alessandro Barcelos, mas pelo departamento de futebol do Internacional, para que faça com que o Inter alce voos maiores. Quero saber, caso Corinthians, com um jogador que o Grêmio Internacional queriam, tal do Juliano. Eu não gosto do Juliano, não queria ele nem no Inter e nem no Grêmio, mas eu sei que a Milena tem uma opinião um pouco contrária à minha. Para mim, o Juliano, apesar de ter feitos aqui, nunca foi um ídolo para mim, mas é um jogador interessante que hoje está em falta no elenco do Inter, e acredito que do Grêmio também. Mas, ele não escolheu nem azul nem vermelho, preferiu vestir as cores do Corinthians, né? Preferiu preto e branco. E não só ele, teve outro jogador. O Renato Augusto. Renato Augusto, que tem um gol emblemático, né, naquele jogo contra a Bélgica. Ele faz o gol da tentativa do Brasil, o gol que iludiu 220 milhões de brasileiros. E eu também não, ele é um queridinho do Tite, o Renato Augusto, né? Eu não sou muito fã do Renato Augusto, não, nem na seleção, não gosto muito. E o Corinthians então anunciou o Renato Augusto. Pois é, porque lá no Corinthians, lá se faz sentido o Renato Augusto ir para lá, porque ele tem uma história no Corinthians, né? Agora o Juliano, eu vi torcedores do Grêmio, do Inter, totalmente revoltados, né? E o Juliano, assim, o Internacional, ele fez uma proposta, porque o Juliano, a casa seria mais ou menos na casa dos 900 a 1 milhão. O Internacional não paga isso nem para o Paulo Guerreiro, nem para o Edenilson. Quando se falou naquela proposta de uma saída dele para a Arábia, o Internacional não teria nem como
claro, eu nem entro na questão do jogador, que é bem provável que ele quisesse sair do Internacional, mas o Inter não teria nem como bancar ou fazer uma proposta para tentar segurar o jogador. Então o Inter fez um esforço para tentar contratar o Giuliano. Inclusive até há rumores de que o Tyson estaria ali meio que ajudando. Então se esperava muito que o Giuliano fosse acertar com o Internacional e ele virou a casaca, foi anunciado pelo Corinthians. Acho que a torcida do Internacional, quando se enfrentarem em Porto Alegre ou em Itaquera, vão vaiá-lo, de forma virtual agora, mas disso eu não tenho dúvida. Já tem uma rivalidade entre Inter e Corinthians, né? A gente viu recentemente agora no Brasileirão, mas é uma rivalidade histórica, né? Eu também não gosto muito do Corinthians, mas agora, ainda mais com eles ultrapassando uma negociação na nossa frente, eu acho que cria mais um clima eufórico entre as torcidas. Nós temos que falar sobre o jogo contra o Olímpia, mas antes eu queria saber a tua opinião. Quando eu dei essa informação aqui, e alguns até me chamaram de louco, depois ela veio por se confirmar, de que o Miguel Ángel Ramírez estava com uma negociação avançada, agora ele já foi até de forma oficial anunciado, por um time que não existe, um time que não tem história nenhuma, que está sendo construído, é verdade, com poder financeiro, mas um time que começa do zero. E acharam que era uma piada, mas o Miguel se mostrou muito inexperiente para assumir um time do tamanho do Internacional. Eu queria que desse certo, mas infelizmente ele deixou, inclusive, não só ele, mas a comissão técnica dele, o senhor Cristóvão Fuentes, deixou um reflexo físico do Internacional que está sendo a duras custas recuperado por Fernando Pinatares, por Paulo Paixão, pelo departamento médico do Internacional. O que dá para dizer sobre essa era Miguel Ángel Ramírez no Internacional? Na real, antes dele chegar, eu já pedia paciência. Mas agora que ele já foi embora, já virou a página, só desejo sucesso para ele. Tomara que nesse clube novo que ele foi para lá, ele consiga ter tempo para trabalhar, jogadores que ele queira. Desejo todo sucesso para ele. Não vai ter pressão, né? Um time que... Um time novo, não tem torcida, né? Não tem torcida, não tem nada. Não tem os problemas que no Inter não tem nem jogador, não vai ter muita dificuldade, não. Inter e Olímpia, Beira-Rio. O Inter não pode se dar o trabalho de se arriscar. Qualquer empate, o 0-0, ele é favorável ao Olímpia, porque o 0-0 leva o jogo para os pênaltis, e qualquer empate com gols, ou seja, se o Inter for vazado hoje, a situação fica complicada. Então, um jogo que teoricamente é fácil, só que tu vai ver na prática, é um jogo que daqui a pouco pode ser mais difícil do que nós imaginamos. A Libertadores, eu costumo dizer que é sempre difícil, torcendo para o Inter, então, sempre piora. Mas o Inter, ao mesmo tempo que tem que se preocupar em atacar, tem que se preocupar em defender. Então, é um jogo que o time tem que estar muito equilibrado, mas isso é uma coisa que a gente não vê vendo. A gente vê que o time, com o Tyson, por exemplo, é um time, sem ele é outro, que não consegue criar. Então, eu estou, assim, tentando esperar o melhor do Inter, mas já dentro de mim pensando que pode não dar certo. Tu imagina o teu palpite para hoje? Eu estou colocando 1-0 no Inter. Eu também vou de 1-0. Gol do Yuri Alberto, para me coroar o comentarista. Amanhã eu vim falar que o Inter passou, porque eu tenho esse interesse. Quando se fala em Libertadores, existem 3 times no futebol brasileiro que eles têm uma camisa muito pesada e uma tradição em algumas competições, como outros têm em outras competições. Mas Palmeiras, Grêmio e o Grêmio, Palmeiras e São Paulo, são 3 equipes que em Copa Libertadores da América a camisa costuma entortar o varal. O Flamengo não é uma dessas equipes. Então, daqui a pouco, se o Inter conseguir uma classificação contra o Olímpia, que eu imagino até, não de forma tranquila, mas que é a tendência, nós vamos ter um Flamengo e Internacional pela Copa Libertadores, um jogo equilibrado. Apesar, assim, se olha para o Flamengo do Renato Gaúcho, em 3 jogos o Flamengo tem 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 10 gols feitos, 1 gol sofrido apenas. É cedo para tirar qualquer coisa, para fazer uma análise mais concreta em relação ao Flamengo? Sim, mas o Flamengo tem uma equipe
de uma qualidade do grupo de atletas que chama a atenção, um investimento também que vai na mesma linha que o investimento que é feito, mas nessa altura do campeonato, em quarta de Libertadores, tu tá falando de um time que é bicampeão que nem o Internacional. Então eu teria muito interesse em ver um jogo desses, que talvez daqui a pouco pode ser um jogo que colocaria mais lá na frente um grande campeão dessa edição 2021 da Libertadores. Vamos com calma passar pelo Olímpia primeiro, mas eu espero que não se repita nessa Libertadores o último confronto entre Inter e Flamengo na Libertadores, né? Mas, claro, eu estou confiante que o Inter vai passar e espero que o Inter depois não consiga a façanha de perder na Libertadores de novo para o Flamengo, dessa vez com o Renato Gaúcho, porque para os colorados é terrível isso, né? Eu acho que a façanha ainda foi ter sido eliminado pelo Vitória. Perder para o Flamengo é natural, ainda mais uma fase... O time é melhor, sim, com certeza. Quarta de final, né? Mas o Internacional, que o presidente não venha me falar que nós estamos olhando para frente no Campeonato Brasileiro, porque a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro melhorou, sim, vencendo o Clássico Gaúcho, mas ainda não é lá das mais tranquilas. E por falar em situação delicada, o Grêmio se afunda na crise. Eu falava que o Grêmio caminhava a passos de tartaruga, mas caminhava, estava progredindo para tentar sair dessa crise. Me parece que o Paulinho, em que se tinha uma certa expectativa, um jogador que cairia como uma luva, só faltaria o véu para esse casamento, faltaria só a aliança para esse casamento, um investimento que o Grêmio até poderia fazer daqui a pouco. Paulinho não quis nem ouvir o que diz o empresário, não quiseram nem papo com o Grêmio. E o Grêmio está aí, com uma direção que tem se acovardado, se acadelado e tem tardado a tomar decisões. O Grêmio precisa agir imediatamente para sair dessa situação. Lembro que joga nesse final de semana contra o América Mineiro na Arena do Grêmio. O que dá para dizer, Milena, sobre esse time do Grêmio e o que tu acha da vinda do Felipão e desses 4 jogos Internacional, 2 jogos contra a LDU e o jogo contra o Fluminense? Nesses 4 jogos, o que dá para dizer do Grêmio e do Felipão? Bom, eu não sei se o Felipão, primeiramente, eu não sei se o Felipão era o cara certo, mas eu acho que ele é quem é que vai ajeitar a casa ali, o cara que vai ter o grupo na mão. Me parecia que com a saída do Renato Gaúcho o grupo se desperdiçou. O Renato Gaúcho tem isso de acolher muito o grupo e com a saída dele parece que ficou uma bagunça. O Felipão me parece que vai retomar isso. Mas como tu bem disse, o Grêmio tem um poder financeiro para contratar e o Romildo, enfim, o departamento ali, não sei, né? Faz proposta para um, depois olha outro e acaba que não chega ninguém. Quando chega são jogadores que, por exemplo, na era Renato vinha jogadores em péssimas fases, veio o Thiago Neves, veio o Robinho. E por grandes valores, ou seja, inversamente proporcionais, com um custo ao clube muito grande, bastante valor agregado financeiramente, e que em campo foram assim, desastrosas. O Diego Tardelli, para mim, o Thiago Neves e vamos botar aí esse Everton Cardoso aí, olha, eles deram uma aula, senhor Romildo Bolzan, de como contratar mal. Como errar em contratações. Querem uma aula? Chamem o... Eu coloco na conta do Romildo porque ali no Grêmio estava uma bagunça política. Quando eu falo do Marcos Herman, o pessoal fica enchendo o meu saco, mas de fato o Marcos Herman ele veio para tentar organizar a parte política do Grêmio. Agora o Grêmio tem essa parte política muito bem organizada e orquestrada. Romildo Bolzan, Marcos Herman, Diego Serri, cada um no seu devido lugar, compreendendo cada função da forma correta, como deve ser num clube de futebol, mas é fato que o Grêmio está numa crise. Acho que a única coisa positiva é que o Grêmio tem poder de investimento nesse momento. Sim, com certeza. Que é a esperança da torcida. Tem que arrumar o time agora. A esperança da torcida é nisso e no Felipão. É isso. Milena, muito obrigado pela tua participação, eu agradeço muito. E te espero rever em uma próxima com vitórias da dupla, com a classificação do Internacional e também com, quem sabe, uma medalhinha de ouro já para o Brasil. Tomara, com certeza. Um abraço para quem esteve conosco e eu espero vocês todos amanhã, na sexta-feira, com participação especial, mais uma vez, como sempre. Um abraço para todo mundo, tchau!